pessoal, aqui quem tá falando é a Tássia. Tô aqui morrendo de saudade de vocês. Espero que todos estejam com muita saúde, assim como os familiares de vocês. Estamos aqui na torcida, em oração e com muita fé de que tudo isso vai passar muito em breve e a gente vai poder se ver, vai poder conversar, vai poder estar pertinho, vamos poder nos abraçar e tudo isso vai ficar aqui, ó, lá na memória. Eu espero de coração que tudo esteja bem na tua casa, que você esteja se adaptando a esse novo normal, mas que você também esteja com o coração muito tranquilo, crendo que Deus vai fazer o melhor nas nossas vidas, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre profetas. Esse profeta que a gente vai falar hoje é o profeta Isaías, que tem um livro na Bíblia com o nome dele, Isaías. Isaías viveu há muitos anos atrás, muito antes de Jesus nascer. Tanto é que o livro de Isaías fica no Velho Testamento. Isaías era um profeta. O que é um profeta? Profeta é quem fala de Deus para as outras pessoas. Lá quando Isaías era jovem, um dia ele teve uma visão. Ele estava acordado e ele teve uma visão. Nessa visão, ele via o trono de Deus. Embaixo do trono estava cheio de serafins. Serafins são anjos. E os anjos estavam lá, ó, só olhando a santidade de Deus, contemplando mesmo, achando aquilo lindo. Isaías viu e ficou maravilhado com aquela cena. Só que ele não se achava digno de falar de Deus. E ele não achava que ele era uma pessoa que podia falar de Deus, porque afinal de contas ele era uma pessoa normal, ele era uma pessoa cheia de pecado. E ele fala isso, ele fala, eu tenho os meus lábios impuros, eu não posso falar de Deus. Sabe o que aconteceu? Um serafim pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. E aí ele purificou os lábios de Isaías. E a partir de então, Isaías se sentiu pronto para falar sobre a palavra de Deus para todas as pessoas. Isaías foi profeta durante o reino de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Naquela época, os reis respeitavam muito as palavras dos profetas. Eles sempre chamavam os profetas para dar conselhos. E Isaías sempre falava para os reis que eles tinham que obedecer a Deus. Então eles não podiam ter altar para outros deuses, que eles não podiam desobedecer o que Deus falava, porque se eles seguissem tudo que Deus mandava, o reino deles ia ser um reino próspero, ia ser um reino que ia vencer as batalhas, ia ser um reino que não ia sofrer. Só que os reis acabavam nem sempre cumprindo a palavra de Deus. E aí eles tinham um problema e eles acabavam muitas vezes derrotados, porque eles não seguiam, eles desobedeciam o que Deus fazia, o que Deus queria. Mas o profeta Isaías continuava falando da palavra de Deus e continuava pregando a palavra correta de Deus, porque é muito importante que a gente pregue só o que está na Bíblia, só o que Deus fala. A gente não pode inventar. Naquela época, Deus falava diretamente com as pessoas. E ele falava muito com Isaías. E Isaías sempre falava para os reis o que eles tinham que fazer. Isaías foi um profeta muito especial. Por quê? Porque ele tinha visões a respeito de Jesus. Lembra que eu falei no começo que Jesus nasceu muito depois de Isaías? Pois é, mesmo que Jesus só viesse nascer muitos e muitos anos depois, Isaías já tinha visões sobre ele. E Isaías falava a respeito de Jesus para todos os judeus. E a palavra que Isaías falava trazia muita esperança para os judeus. Porque o que Isaías falava de Jesus? Que viria um libertador, que salvaria as pessoas dos seus pecados. Olha que lindo isso! Os judeus chamavam essa pessoa de Messias, aquele que vai vir para salvar o povo. E Isaías falava, o nome desse Messias vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
E tudo isso é Jesus mesmo, não é? E ele teve visão de como seria exatamente a vida de Jesus, que Jesus ia nascer de Maria, que Jesus ia sofrer muito. Ele contou toda a história de Jesus. Ele falava que Jesus ia vir, ia ser preso, ia ser torturado, ia ser morto na cruz. A gente acabou de ouvir a história da ressurreição de Jesus, não foi? Na Páscoa, que é o nosso feriado preferido, porque quando Jesus ressuscita, e Isaías já tinha tido a visão de que isso ia acontecer. Deus tinha falado para ele através das visões que ia vir esse Messias, que ia vir esse Salvador, e que na cruz ele levaria todos os nossos pecados. Deus mostrou toda a história de Jesus para Isaías. Que lindo, né? Isaías era um profeta. Isaías tinha visões. E essas visões eram tudo que Deus queria falar para as pessoas. Hoje em dia, como é que a gente pode ser um profeta? Como é que eu posso ser um profeta? Como é que você pode ser um profeta? Hoje em dia, profeta é aquele que leva a palavra de Deus a todas as pessoas que ainda não conhecem. Hoje a gente tem a Bíblia escrita para que a gente possa se encher da palavra de Deus e falar para os nossos amigos, para os nossos parentes que ainda não conhecem, para todo mundo, as boas novas sobre Jesus. Quando Isaías falava de Jesus, ele ainda não tinha nascido. Hoje a gente sabe que Jesus veio mesmo, que Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados e que hoje não tem mais nada que separe a gente de Deus. Que quando a gente faz alguma coisa errada, que é só a gente se arrepender de verdade e falar com Ele diretamente. Que quando a gente tem medo, que quando a gente tem dúvida, que quando a gente está ansioso, nervoso, com raiva, a gente pode fechar os nossos olhos nos nossos quartos e falar com Deus. Que quando a gente está muito feliz, que quando acontece uma coisa muito boa, a gente pode agradecer a Deus. Hoje é muito mais fácil pra gente. A gente tem a palavra de Deus e a gente tem essa comunicação direta com Deus. Então nós também podemos ser profetas. Inclusive nós devemos ser profeta. A gente tem que ir pelo mundo e pregar o evangelho. Todo mundo merece saber das boas novas. Que boa nova é essa? A boa nova é que Jesus veio, levou os nossos pecados na cruz do Calvário e hoje a gente é livre para adorar a Deus. Olha que lindo, hein? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa palavra, que ela chegue ao seu coração e que você entenda que você é um profeta de Deus e que você tem que levar a palavra dele para todo lugar que você for. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar a nossa aula? Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de ouvirmos sobre a Tua palavra, Deus. Que bom foi conhecer a história de Isaías e que bom é saber que nós podemos ser profetas, levando a Tua palavra onde formos. Pai querido, eu te agradeço por cada criança que ouvir essa história. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja acompanhando a cada pessoa que está no hospital nesse momento, cada familiar de cada pessoa no hospital, que o Senhor, ó Deus, possa estar derramando a Tua unção sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Protege também cada criança da nossa igreja, cada familiar, cada amigo, que nós possamos muito em breve, Deus, estarmos juntos, aprendendo mais e mais de Ti. Muito obrigada, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até uma próxima oportunidade. Tchau.